Eu queria começar te perguntando a respeito da principal notícia aí a respeito do Peru, que é a saída, né, que o Pedro Castillo, presidente eleito, anunciou. O Peru vai sair do Grupo de Lima, curiosamente sendo a sede do Grupo de Lima, né, uma vez que Lima é a capital do Peru. Boa tarde, companheira. Boa tarde a todos. Até que enfim, né, voltamos e finalmente o novo governo do Peru começou. Não está sendo fácil, né? Está tendo ameaças, ataques constantes, mas pelo menos uma ação concreta já foi realizada, que foi o anúncio da saída do Grupo de Lima. Oficialmente no sábado 7 ou domingo 8 de agosto, e isso foi exatamente 4 anos depois da fundação desse Grupo de Lima, que foi em 8 de agosto de 2017, com o então presidente Pedro Pablo Kuczynski, né? Que, detalhe interessante, na verdade norte-americano, né? O Peru já teve um presidente japonês e um estadunidense. Então ele, em coordenação, né, direta com a OEA de Washington, ofereceu, né, ser a cidade com a sede para esse grupo que supostamente, né, tinha como objetivo restaurar a democracia na América Latina, especialmente em Venezuela, né, resolver a crise lá, mas na prática o único objetivo do grupo era desestabilizar o governo de Nicolás Maduro, e não conseguiram, né? Nesse ano 2017, todos os governos neoliberais da América Latina, que então era a maioria, né, assinaram embaixo, e aos poucos o grupo foi se desintegrando. Já tinha saído a Argentina, a Bolívia, o México, e o Pedro Castillo já, como parte da sua campanha, né, anunciava que um dos seus objetivos era sair do Grupo de Lima, que agora não se sabe, né, se talvez continue como grupo de Bogotá, de Santiago, ou talvez de Brasília, mas por exemplo, na Wikipedia, já está aí registrado que o Peru não faz mais parte. Ô, Catherine, eu queria Na te perguntar grande, também sim, a respeito a oposição, depois que o Pedro Castillo foi eleito, né, e aí essa daí é uma das primeiras medidas dele, uma medida significativa, né, para a política externa do continente. A direita, ela está fazendo protestos nas ruas contra o Pedro Castillo, continuou manifestações da direita depois que ele foi eleito, continuam? tá sim. Logo depois da posse, na verdade, já durante a posse, né? Porque ele fez um discurso interessante. Eu gostei pessoalmente. É, eu não sei se ele mesmo escreveu ou membros do partido, mas ele deu vários recados importantes, é, falando em soberania e de uma forma sincera. Para mim não foi demagogia, mas a oposição já durante o discurso, né, falou que era populista, que era demagogia, que era um caos, né? E na posse estavam presentes aí o rei da Espanha, o Bolsonaro não foi, mas estavam sim o Lasso, né, do Equador, o Pinheira e o Duque estavam ali. E o Pedro Castillo falou, entre outras coisas,
foi também a comemoração do bicentenário, Os né, presidentes da de esquerda independência. estavam? Você sabe? Estava alguns ex-presidentes, né? Estava o Evo Morales, que foi um convidado destacado. Estava o Fernandes, né? O Alberto Fernandes. E acredito que o AMLO também estava, ou pelo menos mandou vários recados, né? Então, do Brasil, acredito que não teve representantes Eu vi que na o posse. eu vi que o Nicolás Maduro enviou, né? Pelo menos eu vi no Twitter, né, que ele enviou. Enviou, ele tinha essa dúvida se ele ia conseguir estar presente, não esteve presente, mas mandou um recado, sim, parabenizando e dando apoio. E o Pedro Castillo, então, falou, entre outras coisas, que não ia governar desde o palácio do governo, que é o palácio de Pizarro, né, do conquistador espanhol. Então, foi um recado para o rei da Espanha, né? E aí a elite, depois, no dia seguinte, falou que, mas não pode, né? Como pode ofender o rei? E o Castillo falou que, então, que ele ia trabalhar desde sua residência em Lima, onde ele é do interior, né? Do país de Cajamarca, mas em Lima ele fica na casa de um parente, de um familiar. E no sábado, depois da posse, né, dias depois, já teve uma manifestação de um grupo indo para a casa onde estaria o Pedro Castillo, né? E logo ficou claro que esse movimento foi ativado pela Keiko Fujimori, né? A maioria das pessoas tinha sido iam sido pagos, né, para estar lá. Dizem que a CNN também já estava lá, já sabendo que ia ter esse protesto, né? E depois foi noticiado nos grandes jornais também, como se fosse o povo já se levantando contra o governo que mal tinha começado, né? E, bom, depois, por motivos de segurança, o Castillo teve que, pelo menos, ir para o Palácio para começar. Mas ele anunciou que o Palácio de Governo, né, vai ser transformado no museu, o Museu das Culturas. Né, não da cultura, das culturas. E, bom, depois isso se acalmou, mas aí o Castillo anunciou seu gabinete de ministros, e coisa que com outros governos nunca foi o caso, mas a oposição começou a analisar cada integrante, cada ministro detalhadamente, né, tentando encontrar defeitos. E principalmente o primeiro-ministro, eles não gostaram, e já a presidenta da Congresso, já no terceiro dia, falou que não, que esse primeiro-ministro que tem uma investigação contra ele por suposta apologia ao terrorismo. É o Guido Bellido? É o Guido Bellido. Então, por isso, ter nomeado o Guido Bellido, né, como primeiro-ministro seria um motivo para já empichá-lo, né, impeachment por incapacidade moral, imagine. Eu vi aqui, você mesma me mandou aqui, né, o perfil do Guido Bellido na Wikipédia, né, e é interessante porque fala que ele fez apologia ao terrorismo no Peru, né, o terrorismo consiste no Sendero Luminoso, né, Isso, e ele teria, é interessante como na Wikipédia está muito, você percebe que o texto é muito contrário a ele, né? É uma opinião clara, assim, tá escrito... Completamente. Está escrito assim, por sua aberta defesa das ações criminosas do Sendero Luminoso. É o que está escrito no perfil dele da Wikipédia. Só que aí
a Wikipédia coloca ali o que ele falou, né, na entrevista. E ele não faz como a Wikipédia diz, aberta defesa das ações criminosas, mas ele não defende as ações do Sendero Luminoso e ele só falou que naquela época o Peru estava numa situação complicada. Inclusive ele critica, ele fala, alguns peruanos tomaram o caminho equivocado, se referindo ao Sendero Luminoso. Então ele que está criticando o Sendero Luminoso. Aí ele fala que eles estão no direito dele de seguir esse caminho. Aí ele perguntou, o que vocês têm contra os membros do Sendero Luminoso? Né? Não é uma defesa aberta, ele até criticou, né? Então, só que o perfil é engraçado, né? Você vê na imprensa, mas é também até na Wikipédia, né? Exatamente. Que é uma enciclopédia, né? Ao invés de estar minimamente neutro ali, tá atacando ele. Não é neutro. E outra coisa que eu vi aqui, né? No perfil dele na Wikipédia, tem aqui uma parte, mensagens homofóbicas, né? E aí acusam ele de ser homofóbico, de até ter citado o Fidel Castro, né? De ser homofóbico, e aí a Wikipédia acusa ele de ser também abertamente misógino e transfóbico, né? Então a gente vê uma campanha muito forte aí contra moral, né, contra esse pessoal aí do Pedro Castilho. Isso, e a direita, né, no Peru, que nunca se preocupou dos direitos da mulher ou dos homossexuais, né, agora, bom, eu acho que dá para ver que são essas pautas identitárias, né, que eles agora usam para criticar esse governo mais de esquerda, né? Porque contra o Pedro Castillo mesmo também já foi usado essa crítica. E sim, ele tem alguns valores mais conservadores, mas o que ele e o Partido Peru Livre sempre falam primeiro, né? É que eles pretendem governar para todos, então para o povo todo, e que eles não pretendem dar mais direitos a um determinado grupo. E, bom, eles podem ser conservadores, podemos ter críticas, né? Também tem esse plano de sair do Pacto de São José, né? Que é contra a pena de morte. E então, dentro do plano de governo, isso já foi mencionado aqui no canal, né? O Peru Livre, então, pretenderia sair desse pacto para introduzir novamente a pena de morte contra delitos como a corrupção. Então, isso é questionável, claro. O Pedro Castilho, né, e o Peru Livre, eles são bem confusos, né, ideologicamente, que nem você falou, né? Eles têm um programa econômico, eles têm um programa econômico mais nacionalista, né, mais seja, mais de esquerda, né, posições de esquerda, mas algumas coisas eles, a questão que você falou, né, o Pedro Castilho tem algumas posições morais um pouco conservadoras, né, e mas de qualquer forma ele é um presidente que está, né, propondo uma política moderada de esquerda, não é nenhum radical, né? Mas a direita trata ele como se ele fosse um radical de esquerda, comunista, né? Mas como você falou, ele está propondo governar para todo o povo, ou seja, é um governo de conciliação, né? Não um governo que está falando para expropriar a propriedade privada e tudo mais.